O ministro Alexandre de Moraes, do STF, tanto fez em atropelar a Constituição seguidamente e agir como um xerife do Velho Oeste ou como um Torquemada da Inquisição Espanhola, que ele acabou trombando com um peso pesado do cenário global, o bilionário Elon Musk, radical defensor da liberdade de expressão. Você está acompanhando esta polêmica. Tem gente dizendo, o Musk tem interesses escusos, só quer ganhar dinheiro e não responder por abusos cometidos por usuários na plataforma dele. Ops, isso é cortina de fumaça para tirar o foco da discussão. O ponto é, Musk acusa Moraes de praticar censura e violar a Constituição brasileira que garante a liberdade de expressão. Ponto. O que está em debate é a suspensão de postagens e a exclusão de perfis inteiros no Twitter de jornalistas, advogados, deputados, senadores, seja quem for, sob a justificativa de que essas pessoas lá atrás usavam a plataforma para interferir nas eleições de 2022. As ordens para acessar dados pessoais sigilosos e para bloquear contas foram dadas por Moraes sem obedecer ao devido processo legal. Muitas das medidas de exceção foram tomadas no período eleitoral e, pasmem, perduram até hoje. Moraes fica procurando quem critica suas decisões para incluir essa pessoa no inquérito de fake news inaugurado há 5 anos, ou quem sabe no inquérito dos ataques à democracia, ou ainda no inquérito das milícias digitais, inquéritos abertos e que nunca acabam. E daí ele coloca si próprio como vítima, acusador e julgador. A melhor definição até aqui, a Gazeta me permite citar a concorrência, é do jornal O Estado de São Paulo. Em editorial, o Estadão mostrou como Moraes e seu comportamento se encaixam perfeitamente na personagem Rainha de Copas, do clássico Alice no País das Maravilhas. A vaidosa rainha mandava cortar a cabeça de qualquer um que a contrariasse. A Rainha de Copas se agitou dentro de Moraes nesta semana ao ser confrontado pelo empresário Elon Musk. Como era previsível, ele não respondeu às acusações diretas de violação sistemática da Constituição brasileira e de praticar censura. Mas decidiu indiciar Musk para verificar se ele cometeu crime de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Fazer críticas, pedir explicações, viraram agora obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime? Isso tudo porque Musk acusou Moraes de ser um ditador e de violar a Constituição brasileira. Pois é, então, comportamentos como o de Alexandre de Moraes foram objeto de estudo de um dos fundadores do direito britânico moderno no período do Iluminismo, William Blackstone, primeiro professor de Direito Civil laico da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Dá para dizer que um dos comentários jurídicos de Blackstone, publicado em 1769, sobre a liberdade de expressão e imprensa, se encaixa como uma luva para os comportamentos de Moraes. Se encaixa tão bem quanto a comparação com a Rainha de Copas. Veja o que escreveu Blackstone há mais de 250 anos. Todo homem livre tem o direito indubitável de expor ao público os sentimentos que lhe agradam. Proibir isso é destruir a liberdade de imprensa. Mas se ele publicar o que é impróprio, malicioso ou ilegal, ele deve arcar com as consequências de sua própria culpa. Ou seja, não se admite censura prévia. Isso também está na Constituição brasileira. Pressionar plataformas como o Twitter a entregar dados confidenciais de seus usuários sem base legal, excluir ou suspender perfis, como faz Alexandre de Moraes, é simplesmente praticar censura prévia. Sem mais nem menos. A pessoa está destituída de emitir opinião. Sua voz é calada antes mesmo de saber o que ela vai falar. Mas vamos adiante, vamos continuar lendo a carta que Blackstone escreveu há 250 anos e que parece ter sido escrita de maneira tão pessoal para o ministro Moraes. Sujeitar a imprensa ao poder restritivo de um licenciante, como foi feito anteriormente, tanto antes como depois da Revolução, é submeter toda a liberdade de sentimento aos preconceitos de um homem e torná-lo juiz arbitrário e infalível de todos os pontos controvertidos, na aprendizagem, na religião e no governo. Estamos ou não submetendo toda a liberdade de sentimento aos preconceitos de um único homem hoje no Brasil, que se julga juiz arbitrário e infalível de todos os pontos controvertidos? Mais adiante, Blackstone escreveu ainda: a vontade dos indivíduos ainda permanece livre.
Apenas o abuso desse livre-arbítrio é objeto de punição legal. Repito, apenas o abuso é objeto de punição. Antes deste princípio fundamental da liberdade de expressão se estabelecer, no século XVI, os reis da Espanha tinham criado por decreto um sistema de licenciamento para o que poderia ou não ser publicado. O direito de censura era arrogado pelo Estado para supostamente preservar a moral, a autoridade do rei, da igreja e os bons costumes. Se você quisesse imprimir algo, tinha que fazer uma cópia e levar para a autoridade licenciadora. A omissão de entregar o papel por si só já era considerada um ilícito. Ao pedir o licenciamento da publicação, você poderia receber 3 respostas. Ok, pode publicar integralmente. Publique, mas faça tais e tais correções. E não publique nada. Isso é material proibido. Se desobedecer, sua cabeça estará a prêmio. Bom, na Inglaterra, esse sistema de licenciamento levou uns 200 anos para ser abolido e isso ocorreu justamente na época do jurista Blackstone. Para saber mais sobre os fundamentos da liberdade de expressão, vai aqui uma dica valiosa. Aqui mesmo no canal do YouTube da Gazeta, você encontra o conteúdo integral do seminário Liberdade de Expressão, o debate essencial, que reuniu no final do ano passado juristas renomados internacionalmente para debater o tema que se tornou tão acalorado no Brasil. No vídeo sobre censura prévia, o professor Fernando Toller, da Universidade Austral da Argentina, conta mais sobre a contribuição de William Blackstone à liberdade de expressão. Nesses vídeos você também encontrará manifestações como da jurista Nadine Strossen, ex-presidente da American Civil Liberties Union. Ela disse: não só existe um direito absoluto de criticar políticas e autoridades de governo, como isso é, na verdade, uma virtude democrática e responsabilidade que devemos cultivar. Vale repetir. Não só existe um direito absoluto de criticar políticas e autoridades de governo, como isso é, na verdade, uma virtude democrática e responsabilidade que devemos cultivar. E olha que criticar é diferente de incitar a violência e a discriminação. Em tempos como os de hoje no Brasil, reflexões assim são como cartas que deveriam ser lidas em voz alta, no horário nobre e em praça pública. Você sabe o que é ser conservador? Tem vários jeitos de explicar, mas um deles parece se encaixar bem com o que vivemos hoje em dia. É querer construir uma vida com valores que nos tornam melhores e não com a inversão de valores que está na moda. Ódio do bem, corrupção para o bem do povo, drogas para a recreação, educação para doutrinar. Você também percebeu que tem algo de errado nisso? Na Gazeta do Povo, nós acreditamos que o bem faz parte de cada ser humano. Estão dentro de nós as condições para escolher um caminho de crescimento. Por acreditar nisso, produzimos um conteúdo único no Brasil. Noticiário com valores. E nós precisamos hoje de mais apoio do que nunca, porque é muito difícil ser uma voz isolada. Assine e apoie a Gazeta do Povo.